Eles já foram bebês fofinhos, crianças, passaram pela adolescência e hoje batem em mulheres. Os caminhos que os levaram a esse ponto são incontáveis, mas ainda assim, quais cuidados devemos tomar na educação dos meninos? É certo que os pais não devem ser responsabilizados por tudo, mas o que eles podem fazer para contribuir na formação do caráter dos filhos? E as crianças que convivem em famílias em que a mãe sofre abusos? Quais os efeitos desse tipo de violência na vida delas? Esses são os assuntos de hoje. Fique com a gente, está no ar o Educação. Minhas convidadas são a escritora Alicia Barros, autora de um livro sobre o assunto, e a psicóloga Débora Mascarenhas. Muito bem-vindas ao programa, perdão pela voz. Um homem que comete violência contra a mulher necessariamente passou por um lar com o mesmo problema ou por um lar muito violento? As pesquisas dizem o seguinte, Daniela, geralmente um homem que faz violência com a sua mulher, ele tem um perfil de uma pessoa que sofreu violência. É esse o aprendizado da relação de afeto. E quando você vai investigar mais a fundo, porque tem algumas experiências onde existem escolas de maridos, né? Onde os maridos que fazem violência contra a mulher passam por grupos de mútua ajuda. E nesses grupos tem psicólogos que ajudam eles a diminuir esse comportamento. E o que os psicólogos dizem desses grupos é que geralmente são pessoas que são de famílias que executam muita violência desde muito pequeno. Quer dizer, os filhos desses maridos que também batem têm a chance de bater também nas suas mulheres. E são pessoas que geralmente têm um perfil que a gente chama no senso comum de psicopata. É o sujeito antissocial. O que é isso? Ele transforma aquela mulher, ou ele tem relações onde o outro é objeto dele. Ele transforma aquela mulher em objeto. Não à toa a gente ouve as mulheres tão destituídas de vontade, elas perdem a autoestima, elas sofrem uma série de prejuízos na sua vida íntima. Então, não é à toa, porque elas acabam ficando nesse lugar de objeto. Essa relação é construída assim. Você percebe isso? Você fez uma pesquisa grande para escrever esse livro, né, Alicia? E no meu caso, sim, eu tive convivência. Pessoas que tiveram no meu convívio, né? Uma pessoa especificamente a qual eu tinha muito afeto, e ela passou por essa violência, eu era mais nova, e eu me sentia muito impotente vendo aquela situação. E no caso, esse agressor tinha um perfil um pouco diferente. Ele não tinha sofrido violência dentro da casa dele, né? Ele tinha tido falta de limite, né? Que assim, são dois tipos de comportamento. Nós vemos hoje em dia, o que não falta isso, você sair, é criança birrenta se jogando no chão na rua, né? Foi o caso dessa pessoa, foi criado, no caso, sem pai, e muito super protegido pela mãe, que não deu limite nenhum. E esse livro que eu escrevi, que tem a ver com violência doméstica, esse é o perfil do agressor que eu coloquei aqui. Porque sim, a gente sabe que muito das pessoas que são agressivas reproduzem comportamentos, tanto o homem quanto as mulheres, né? Se a mulher tinha uma mãe que berrava muito, ela vai berrar muito. Se o homem tinha um pai que era muito agressor, ele vai reproduzir aquele comportamento que para ele aquilo é aceitável. É normal. Já que tinha na casa dele, então, e é uma pessoa que ele ama, que é referência, geralmente o pai é uma pessoa que você tem uma relação próxima. Então, o pai é o herói, né? Sim. Meu pai é herói. Se o meu pai faz, então não pode ser tão ruim assim. E ele acaba reproduzindo esse comportamento, como ela falou, meio que coisificando o outro, né? E tirando esse senso de valor. Mas eu costumo dizer também, assim, porque nós mulheres, a gente estava conversando isso antes, a gente se une muito em prol de tudo isso, mas a gente não pode esquecer que esses homens, esses meninos, esses bebês, como você falou, foram criados por mulheres. Né? Mulheres que talvez em algum momento foram omissas, mulheres que, como ela falou, às vezes perderam a voz e se permitiram passar por isso, e o filho presenciou, e a filha, no caso, se tiver uma filha, também presenciou, e essa menina pode
tranquilamente vir a ter problemas nas relações futuras ou nem querer ter relações com homens. E aceitar mais facilmente esse aceitar tipo de postura mais facilmente, também. que isso é uma coisa que eu já vi muito perto de mim, ou seja, se a minha mãe apanhava, então isso pode acontecer comigo. É assim que é a vida. É, né? exatamente. É isso que eu mereço, é uma coisa normal. Eu só conheço essa linguagem, né? Eu não conheço. O afeto foi passado pelo tapa, pela gritaria. Não existe uma outra forma de construção desse afeto. E, aliás, é importante a gente diferenciar uma coisa. Diferenciar violência de agressividade. Agressividade, porque aí a gente tem a tendência de falar assim, não, tem que ser todo mundo calmo, todo mundo sereno, não existe, né? Então, assim, a gente nasce, a gente consegue fazer as coisas na vida, a criança sobrevive porque ela tem que mamar no peito, por quê? Porque ela tem agressividade. Ela precisa, de forma violenta, né, de forma radical, violenta não, mas radical. É uma manifestação com força. É energia vital. Né? Precisamos todos ter agressividade, energia vital. A violência, ela é quando ela oferece perigo, ela causa prejuízo, é outra história. Então quer dizer assim, né? As relações são agressivas porque você ama o outro de forma intensa, né? Você quer o outro, né? Uma relação, um ato sexual é um ato bem feito, é um ato com agressividade, até eu já estou confundindo, com agressividade, porque ele é um ato de energia, não de violência. Eu costumo até dizer que esse perfil desse agressor, dessa pessoa que vai cometer a violência, agora fiquei confusa. Mas desse agressor, vamos tratar assim nesse momento? Porque assim, pelo que você está dizendo, nem todo agressor comete um ato de violência, mas toda pessoa que comete um ato de violência é um agressor. Então acho que por isso que tem essa confusão. Esse violador, né? Enfim, geralmente ele é uma pessoa apaixonante, né? Ele é uma pessoa que ele é envolvente. No começo, principalmente, a gente vê muitas mulheres vão sendo seduzidas por aquele jeito passional dele de ser. Só que com o tempo na relação, quando ela já está envolvida, ele vai demonstrando... Quando ela já virou objeto. Ele é aquele homem meio que assim, parece que saltou de um filme? Meio isso, porque ele é intenso em tudo. Na parte ruim e geralmente na parte boa. Então primeiro ele envolve, né? E aí a mulher se apaixona. Até as primeiras crises de ciúme, as primeiras brigas, ela, nossa... Charme. Ele tá... Esse homem todo que faz tudo isso, sentindo ciúme de mim. Só que aos poucos começa a vir um beliscão, um empurrão, né? Coisas... E ela, não, mas poxa, ele perdeu a cabeça, ele pede desculpa, ele chora, ele é convincente, ele é persuasivo. Só que com o tempo aquilo vai piorando. Só que aí ela já tá apaixonada... Aí ela já tá na mão dele, e aí outras coisas às vezes envolvem na relação, como os filhos, e aí fica mais difícil de desligar, né? A mulher, ela já é por si só, é uma figura geralmente, né? A gente é mais suscetível a inseguranças, a querer essa coisa da proteção e tal. E os homens sabem disso. Então, se ele for manipulador e se ela tiver uma baixa autoestima, ou se ela tiver vindo de um lar onde ela não se sentia amada, não se sentia querida, e vê de repente alguém e supre aquilo nela, ela acha que vale a pena passar por qualquer coisa para ter esse senso de proteção que ele passa. Porque muito homem bate, e no segundo depois ele tá pedindo desculpa, eu te amo. Eu ia falar isso, né? O Dormindo com o Inimigo mostra isso, né? O cara é super sedutor, o cara é rico, né? Tem uma casa maravilhosa, toda feita de vidro, né? Na praia. E ele espanca a mulher, sai e volta, acho que com rosas, enfim, com flores, e não me desculpa, com uma camisola, um negócio, e tá sempre dando presentes. Vocês estão me descrevendo várias características do que a gente chama tecnicamente de um perverso, de um antissocial, né? Ele é manipulador, ele conhece o outro, conhece exatamente aonde é o seu ponto fraco, porque ele mobiliza isso. O prazer dele está em te colocar no xeque-mate. E eles estão acima da lei. Eles dizem, você está submetido à lei. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Por isso que a única coisa que barra esses homens e que pode barrar é a justiça. Antes da gente avançar para isso aí, Débora, como é que é isso, né? Ter esse prazer no xeque-mate. Você pode detalhar um pouquinho isso? São pessoas que conhecem o outro de uma forma diferente da gente. São pessoas que não chegam nem na análise. Por quê? Se a gente pudesse dar um exemplo assim muito corrente, é o sujeito que se sente habilitado a poder ir para a rua pelado,
né? É aquele cara que vai pelado pra rua, assim, sem o menor problema. Você fica se constrangido, né? Quer dizer, ele não está submetido, ele conhece as leis, ele sabe que ele está cometendo um ato ilegal, e aí ele sabe que está batendo na mulher, ele sabe que aquilo não é possível, mas ele pode, ele se coloca acima da lei. Então, assim, são pessoas que estabelecem... E o prazer dele é exatamente esse. É te colocar nesse lugar de objeto e dizer, olha, você não pode, eu posso. Né? Eu posso te bater, você não pode levantar a mão para mim. Ah, mas eu pode ir para a delegacia. Não vai acontecer nada comigo. São pessoas muito inseguras? Não são pessoas inseguras. Existe uma ilusão. Às vezes você tem uma atitude que é o oposto do que você é. Por exemplo, uma pessoa arrogante, né, que diz, eu sou demais, eu sou não sei o quê. Na verdade, mas aí ele tem culpa. Uma pessoa insegura. Sim. Então, ele faz isso, Daniela, mas assim, o verdadeiro faz isso, mas depois fica morrendo de culpa, inseguro. Né? Faz isso para tentar, uma estratégia para tentar, não. O de verdade, ele faz isso, não tem culpa nenhuma, não tem problema. Esse desculpa dele é mais uma estratégia de sedução. Ela acabou de descrever com tudo que ela falou exatamente o personagem que eu construí. Porque, obviamente, eu não li o livro, tá? Ela ainda não leu o livro, parece que ela leu. Olha só, porque às vezes a gente está manipulando sem se tocar que está manipulando. A gente, vírgula. A mulher, que geralmente tem um perfil manipulador. É outra manipulação, Daniela. Eu tô manipulando, assim... O deles, o que vocês dizem é assim, é uma coisa muito calculada, é uma coisa racional mesmo. Não tem a ver com uma emoção, com uma coisa para trazer para si por conta de alguma carência ali que não está se dando conta. Eu acho que tem muito a ver com poder, né? O menino, desde pequeno, ele é ensinado que os homens têm que ser poderosos, né? Por isso que eu falo que a mulher entra muito aí no jeito que ela cria um filho, né? Até a gente levou para discussão em uma outra oportunidade, numa entrevista que eu fiz, aquela coisa o menino, se ele nascer e ele pedir uma boneca, o pai entra em pânico. Como assim você quer uma boneca? Mas ele um dia não vai ser pai? Por que ele não pode brincar com uma boneca? Então, assim, a gente começa a estigmatizar o que é de menino e o que é de menina. E tudo que é ligado a de menino é ligado à violência, à disputa, à competição, a poder. Então, muitos deles vão conseguir equilibrar isso durante o crescimento para não ficar de uma forma doentia. Outros não. Vou pedir para você segurar aí, a gente no bloco seguinte vai mergulhar mais na cabeça dessas mulheres, vamos falar do sentimento delas e também o que a gente pode fazer para proteger essas crianças. É no próximo bloco, não desgruda.